Vamos lá. Muito bem. Todo mundo consegue ver? Certinho? Sim, certo. Sim? Beleza. Tá bom. Bom, primeiro que eu queria falar com vocês é o seguinte. Coloquei essa imagem aqui não para te deixar assustado, nem, enfim, te causar algumas náuseas aí, mas é para te contar a história desse garoto, tá bom? Pra gente começar aí com essa história que eu achei bem impactante. Inclusive, porque ela aconteceu nesse ano, agora, mês passado, em julho, tá bom? No dia 9 de julho, então fazem exatamente aí, não deu nem um mês que isso aconteceu. E aconteceu isso lá na cidade de, eu não sei pronunciar isso, mas de Cheyenne, acho que é isso, é assim, lá nos Estados Unidos, no dia 9 de julho que aconteceu. Esse garotinho, ele é irmão dessa menininha. E se eu não me engano, ele deve ter ali por volta de uns 8 anos, ou menos, uns 7 anos, e ela 6. Eu lembro que é assim, ele tem uma idade que não é muito, e ela é um ano mais nova que ele só. São bem pequenininhos. E certo dia, ele estava com a irmãzinha dele, e um cachorro muito bravo apareceu, e ele pensou o seguinte, eu tenho que proteger minha irmã. Afinal de contas, se alguém tiver que morrer, seja eu. Olha só a maturidade da criança, né? Ele imaginou isso na cabeça dele, e que ele devia proteger a irmã dele, então ele deu um jeito de falar para a irmã dele sair correndo, e a irmã dele correu e ele ficou. No que ele ficou, o cachorro atacou ele. Só que ele já tinha alguns conhecimentos de artes marciais, eu acredito que ele deve fazer não sei qual esporte, mas algum desses esportes, né, que praticam as artes marciais, porque é o que estava na entrevista, de que com esse conhecimento que ele tem, ele entendeu o seguinte: se eu proteger, né, o meu pescoço aqui, né, a minha área aqui dessa região, o cachorro não vai me matar, né, porque se o cachorro, né, alcança justamente essa área, é mais perigoso. Então ele protegeu, só que daí o rosto fica, né, mais protegido. E aí o cachorro mordeu o rosto dele, e aí você percebe aí pela foto, então ele levou 90 pontos. Só que, deixa eu passar aqui o próximo slide. Quando a gente compartilha a tela, ele demora para passar. Aí. Só que olha só, como resultado do que aconteceu, olha só interessante a foto dele antes, né, do que aconteceu. Olha só, gente, bem diferente, né? E agora ele vai ter aquela marca para o resto da vida por ter cuidado da vida da irmãzinha dele. Só que o que aconteceu foi o seguinte: uma pessoa da família dele tirou aquela foto que vocês viram agora e publicou. Né? Foi no Instagram que ela publicou nas redes sociais. Isso aqui viralizou. A galera começou a achar o máximo a atitude dele, né, de ter defendido a irmã. Começaram a falar que ele era um herói de verdade e tudo mais. E chegou ao ponto de alguns dos atores que fizeram vários filmes ali nos Estados Unidos também comentarem sobre o caso dele. E aí postaram vários elogios para ele lá. Né? Um desses atores foi o Hulk ali, ó, o Capitão América, o Homem-Aranha, né? Os atores que representam cada um desses personagens nos filmes da Marvel. Porque ele também falou assim na entrevista, ele falou assim, eu agi como um verdadeiro Avenger. E aí repercutiu, entendeu? E os atores começaram também a publicar nas redes sociais, dando várias palavras de conforto para ele. Só que o que eu queria chamar a sua atenção nesse dia de hoje? A mídia só deu, quando eu falo a mídia, você, né, deduz que é o que? Os jornais, né, a imprensa. Isso aqui só saiu assim uma grande repercussão sobre isso por causa destes atores, né? Se não tivesse o Hulk, o Capitão América, o Homem-Aranha, o pessoal lá dos Avengers publicado elogios para ele e tudo mais, provavelmente nós não conheceríamos a história do Bridger Walker, que é o nome desse menininho, né? O que deixou ele famoso não foi nem a história dele, foi o fato de pessoas famosas terem comentado sobre a história dele, e isso me assusta. Isso me assusta pelo seguinte, galera, a gente está vivendo num mundo que mais vale a opinião de pessoas famosas e, enfim, do que realmente o que de fato acontece. Sabe, esse gurizinho, ele realmente foi um herói, ele realmente fez algo na vida real pela irmã dele, ele realmente fez uma atitude que talvez muitos daqueles heróis que fazem o filme ali, que são filmados, não teriam a chance de experimentar isso na vida.
Só que o caso dele ganhou repercussão por causa das publicações dos heróis. Entende como é que esse nosso mundo, ele inverte as coisas? Né? Se fosse apenas uma história, sem a repercussão ali que deu, nós provavelmente não estaríamos falando sobre esse menino aqui agora. Seria apenas mais um caso. Só que para Deus nunca é mais um caso. Para Deus, cada ser humano é singular. É muito importante. Queria que vocês vissem agora um vídeo para vocês pensarem sobre essa questão de heróis. Será que quem é o verdadeiro herói na nossa vida, né? E sobre essa temática, dá uma olhada nesse vídeo, daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Olá, amigos! Vocês sabem qual é a profissão mais difícil do mundo? Vocês acham que é astronauta? Talvez bombeiro? Ou até mesmo presidente? Não é bem assim. É claro que essas profissões não são fáceis, mas a profissão mais difícil do mundo é cuidar de um filho. Para ser pai ou mãe, você precisa trabalhar 24 horas por dia sem folgas. Além disso, é preciso ter muita paciência, estar sempre atento e reagir rapidamente. Alguns pais são tão bem-sucedidos nessa profissão que às vezes salvam seus filhos da maneira mais incrível possível. Nesses momentos, eles parecem mais super-heróis do que pessoas, especialmente os pais. Hoje, mostraremos esses heróis modernos. Vamos lá! Quando falamos que os pais trabalham 24 horas por dia, não estávamos brincando. Mesmo dormindo, eles permanecem vigilantes e cuidam para que nada aconteça com as crianças. Igual esse vídeo. Isso provavelmente é algum tipo de habilidade como a do Homem-Aranha. Mas enquanto o Peter Parker pode sentir quando está em perigo, este pai sente quando a sua filha está em risco. Quando um filho está em grave perigo, os pais não hesitam nem por um segundo. Por isso, quando essa menininha foi agarrada por um leão marinho, no instante seguinte, sem qualquer hesitação, esse cara mergulhou na água fria. Talvez não seja um pai salvando a filha, mas um vô salvando a neta. De qualquer forma, uma tarefa nada fácil. Mas a atitude foi incrivelmente heróica, já que a vida da menina estava realmente correndo riscos. Lembra que a gente falou sobre a impressionante velocidade de reação dos pais? O negócio é que as crianças, especialmente as pequenas, estão constantemente caindo e se machucando. No entanto, se você acha que não há nada a ser feito sobre isso, bem, você está enganado. Aqui, por exemplo, esses pais decidiram que não iam aguentar mais isso e aprenderam a pegar as crianças segundos antes de sua queda. Ah, sim, esquecemos completamente de mencionar. As crianças pequenas não só caem com frequência, mas também costumam ir de cara nos objetos. Não parece ser nada terrível, mas os hematomas não são nada agradáveis. A verdade é que até mesmo os obstáculos deixam de ser assustadores se o super pai vem correndo lhe salvar. E este aqui é o pai multitarefas. Ele posa pra foto e, ao mesmo tempo, salva o dia e a criança. Parece que ele tem incríveis reflexos felinos. Só nos resta invejá-lo. Se você acha que apenas crianças pequenas precisam ser salvas, você está muito enganado. Quando o piloto Mike Jones se sentou ao volante do seu carro, ele nem imaginava como a corrida terminaria. Ele provavelmente estava contando com a vitória, mas nem alcançou a linha de chegada porque o seu carro pegou fogo. E quem você acha que foi o primeiro que correu para salvá-lo? O seu pai, é claro. É incrível como ele não hesitou nem por um segundo. Arriscou a própria vida e chegou ao carro antes mesmo dos bombeiros e dos socorristas. É impossível prever o comportamento dos animais. Às vezes, até o cão mais dócil decide mostrar os dentes. O bom é que os pais heróis não se perdem nem nessas situações e salvam os filhos. O melhor ainda é que ninguém ficou ferido. Nem a menina, nem o pai, nem mesmo o cachorro. Já dissemos que a profissão dos pais também é perigosa? Esquecemos completamente de mencionar. Mas é isso, ela é perigosa, porque às vezes você tem que se colocar sob ataque para salvar o seu filho. Que bom que o taco do menino era de brinquedo e ele era pequeno. No entanto, nem sempre é necessário salvar crianças de tacos de brinquedo. Alguma vez lhe ocorreu que o beisebol é um jogo terrivelmente perigoso? Não, não para os jogadores, para o público. Um taco pesado que pode acidentalmente escorregar das mãos do batedor e voar em alta velocidade pode causar sérios danos se acertar a cabeça. Felizmente, o pai deste menino de 8 anos tem excelentes reflexos. No momento mais crucial, ele esticou a mão e tudo ficou bem. A propósito, este foi o primeiro jogo do Landon.
E que bom que não tenha sido estragado. E aqui está outro vídeo que confirma que o beisebol não é brincadeira. É verdade que desta vez não foi o pai que salvou o filho, mas justamente o oposto. O pai olhava para algum lugar e nem suspeitava que a bola estivesse voando a toda velocidade. Este homem tinha apenas 30 segundos para salvar a pequena de 5 anos. Esse é o tempo aproximado em que um bebê fica na superfície da água antes de ir para o fundo. O homem que lhe mostramos não é realmente o pai da garota, mas isso não faz dele menos herói. Agora você definitivamente concordará quando dizemos que todo pai é, pelo menos, um pouco super-herói. No entanto, eles nem sempre estão por perto e, às vezes, são substituídos pelas mães. Portanto, cuide muito bem de seus pais e suas mães. Eles fazem muito por nós. É isso aí, galera. Quem é realmente o seu herói? Quem tem sido aí os heróis que você tem considerado de fato aí na sua vida? Será que são aí os personagens que a gente vê como famosos, né, no nosso mundo? Tanto aí, né, os meninos têm bastante a questão de ver os jogadores de futebol, né, como verdadeiros heróis ali e tal. E a gente viu ali também o exemplo desse menininho, que ele foi herói na vida dele, mas ele se considerava parecido com o cinema. E no cinema a gente sabe que aquilo não existe de fato, aquilo é apenas ficção. Mas na vida real a gente tem vários heróis, grandes heróis. Na realidade, com esse vídeo eu gostaria que você se lembrasse de demonstrar o seu amor, o seu afeto pelo seu pai também. Está chegando aí os Dias dos Pais, certo? Ele está bem perto de acontecer. E quando chegar, lembre-se de demonstrar o seu afeto pelo seu pai, como que ele também tem se demonstrado um herói por estar cuidando de vocês, cuidando da família, né? Os verdadeiros heróis são esses aqui, ó. A nossa família, né? Aqueles que sempre vão estar do teu lado, não importa o que aconteça, que sempre vão estar te dando apoio, suporte, que vão estar cuidando de você. Tá, e também gostaria de colocar aqui, ó, os nossos médicos, né, que têm trabalhado incessantemente para cuidar de cada um de nós nesse tempo que a gente está vivendo, né? Agora, falando em herói, gostaria que a gente pensasse um pouco nessas frases que estão aqui, ó. Eu acho bem legal essa frase que ela diz assim, que o evento mais importante, quando o homem foi para a Lua, né, inclusive foi passado na televisão, a televisão era uma novidade na época, a televisão em cores, né, estava começando a surgir, e foi mostrado aquele evento, todo mundo ficou, uau, né, o que o ser humano fez? Conseguiu ir lá na Lua. Mas o evento mais importante não foi o homem subir e pisar na Lua, não, mas sim foi Deus descer e pisar na Terra, quando Jesus veio até nós, né? O evento mais importante foi Jesus vir e abraçar os seus, os meus, os nossos sofrimentos e nos dar a chance da vida eterna, né? Agora eu queria que você pensasse um pouco na história de Zaqueu nessa aula de hoje. Você pensou, nossa, mas saímos de herói para Zaqueu? Que contraste, hein? Zaqueu era, né, um homem baixinho, se você conhece a história, tem até aquela música, né, como Zaqueu, recomendo também, música legal. E, galera, Zaqueu era um menino realmente baixinho, bem diferente de um herói, mas Zaqueu ele tinha alguns pontos na história dele que podem se assemelhar conosco. Olha só. Zaqueu, lá em Lucas 19, versículo 5, né, é que Jesus ele vai comentar sobre a história de Zaqueu. A Bíblia vai trazer esse enredo para nós. E Jesus então fala assim, ó, Zaqueu, desce, né, desce depressa, porque me convém ficar na tua casa hoje. Zaqueu ele tinha subido, se você não se lembra, ele tinha subido numa árvore, porque Jesus estava passando e a multidão estava vindo com ele. E Zaqueu, ele era muito pecador. Ele era um dos políticos, como se fosse assim da época, né, um dos publicanos, cobradores de impostos. E ele fazia muita coisa errada com o dinheiro das pessoas. E ele ficou com vergonha de Jesus, só que ao mesmo tempo ele queria ver Jesus. Ele sentia uma empatia por Jesus, ele queria saber quem era Jesus. E ele subiu na árvore para se esconder. Jesus então chega e fala assim, cara, desce daí, né? Você acha mesmo que eu não tô te vendo? E aí ele desceu, e aí, ó, ele foi na casa de Zaqueu, né, para ter ali um momento com Zaqueu, comeu lá com Zaqueu, e a vida de Zaqueu foi mudada depois daquele encontro com Jesus. Agora,
que a gente se parece com Zaqueu? Você deve ter se indagado aí. O que tem a ver Zaqueu, a nossa história, a nossa vida? Pois é. O que temos de semelhança com Zaqueu? Primeiro, nós também temos medo. É uma semelhança nossa com Zaqueu. Zaqueu ficou com medo, subiu na árvore. Quando a gente tem medo, é como se também nós subíssemos nas nossas árvores personalizadas, né? Cada um de nós temos a nossa própria árvore que a gente sobe para enfrentar os momentos de medo, os momentos de angústia, né? A gente se isola, a gente entra numa caixinha do nada nossa, né? Uma caixinha nossa de sofrimento, como se fosse. Só que, e a gente às vezes faz isso, mesmo que Jesus esteja passando. Como assim? Jesus estava perto de Zaqueu. E ele subiu na árvore porque ele ficou com medo. Jesus ainda está perto de nós aqui do nosso lado. Né? Por mais que a gente está no meio de uma pandemia, que a gente está no meio de uma loucura, e às vezes a gente fica com medo, a gente fica com ansiedade, fica preocupado, e a gente sobe na árvore, né, com medo, querendo ver melhor como é que estão as coisas. Mas, galera, Jesus ainda está do nosso lado. Ele está aí do teu lado na tua casa, ele está aqui do meu lado na minha casa. Sabe? A gente está afastado das pessoas, mas nunca de Deus, nunca de Cristo. Ele é totalmente capaz de vir até a nossa casa, porque ele já está aqui, e poder fazer uma obra maravilhosa na sua vida, na minha vida, igual ele fez em Zaqueu. Né? Ele entrou na casa de Zaqueu e as coisas começaram a mudar. Zaqueu parou de ter medo, viu que Jesus estava ali perto dele, começou a pensar melhor no que ele podia fazer dali em diante. Eu acho que isso vale para nós também, sabe? Diferente de Zaqueu, o que nós temos? Nós não estamos com medo de Cristo. Zaqueu ele ficou com medo de Jesus, da presença de Jesus. No nosso caso aqui hoje, a gente está preocupado com o que está acontecendo no nosso redor. A gente está preocupado com a pandemia, a gente está preocupado com o nosso futuro, a gente está preocupado com o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer no mês que vem, no ano que vem, e isso tudo vem vindo na nossa cabeça, e as preocupações deixam a gente com medo. Mas a gente não pode esquecer que Jesus está do nosso lado, sabe? E ele está disposto a ter um momento conosco. Olha só que interessante essa frase. A gente não pode mudar o mundo ao nosso redor. Isso é um fato. Isso aqui é um fato, assim, que a gente não pode negar. Realmente, o mundo lá fora, a gente não tem como mudar muito o que está acontecendo. Mas a gente pode mudar o nosso próprio mundo. Ou seja, lá fora da sua casa, né, dos portões da sua casa para fora, tem um mundo, do qual a gente não consegue alterar muita coisa que está acontecendo nele. Mas do portão da nossa casa para dentro, existe o nosso mundo, onde a gente pode fazer as alterações necessárias, onde a gente pode dormir mais cedo, onde a gente pode ter momentos com Deus, onde a gente pode ter a nossa vida também de uma maneira boa com Deus. Quão longe você deseja chegar? E não só na sua vida com Deus, mas em toda a sua vida. Quão longe você deseja chegar? Sabe, para a gente chegar longe, a gente também tem que estar disponível a se abrir. E aí você deve estar se questionando, né? Mas como assim abrir? Como assim abrir? Abrir o quê? Tá aí, galera. Abrir o nosso coração. Abrir o nosso coração porque na Bíblia, Jesus muitas vezes ele descreve assim, ó, que ele está perto de nós. Só que ele está do nosso lado, na verdade. E ao mesmo tempo que ele está do nosso lado, existe o nosso coração, ou seja, a nossa decisão de estar perto dele ou não. Da gente aceitar que ele esteja fazendo diferença na nossa vida ou da gente deixar de lado, esquecer que ele está ali do nosso lado. E a Bíblia diz assim, ó, que Jesus ele sempre está perto de nós e ele sempre está com essa questão aqui, ó. Essa pergunta, né? Eis que eu estou batendo na sua porta, na porta do nosso coração. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do nosso coração, então eu vou entrar, eu vou comer com você, ou seja, cearei com ele e ele comigo, ou seja, eu vou ter relacionamento com você. O que esse texto me mostra é que sempre a vontade de Deus é essa, é de ter relacionamento com a gente. Só que antes, ele espera uma decisão nossa. Ele espera a gente abrir a porta para ele entrar. É como se na sua casa, aí na porta da sua casa, você sempre tivesse uma visita. E essa visita está disponível a entrar na sua casa e também a sair no momento que você desejar. Só que ele sempre está ali na porta. E às vezes você até esquece que ele está lá. Só que ele está ali, ele está sempre batendo ali. E às vezes nosso ouvido está distraído com tantas outras coisas, né? Às vezes a gente está ouvindo mais a televisão,
tá ouvindo mais videogame, celular, alguma coisa que a gente gosta bastante, e a gente esquece que tem alguém sempre ali, ó, batendo na porta, ou seja, sempre convidando a gente para passar tempo com ele. É igual um amigo teu que fica mandando o zap para você, e ali você vê aquela notificaçãozinha, mas você não aperta dentro. Você sabe que ele sempre está ali. E de tanto ele estar ali, você às vezes se acostuma. E esquece de falar com ele, porque ele sempre está ali mesmo. Mas a vontade desse teu amigo, que é Cristo, é passar tempo com você. É, nesse tempo que vocês passarem juntos, fazer a diferença para a sua vida, para a minha vida. E sabe, olha lá, ó, um resuminho para a gente da história de Zaqueu é o seguinte, ó. O Zaqueu, ele se tornou um homem diferente depois que ele recebeu Jesus na casa dele. Né? Ele serviu ali uma refeição para Cristo. Ao mesmo tempo que ele deixou Jesus se aproximar da vida dele, o Espírito de Deus, ele operava no coração dele. Então, ele sabia que ele era um pecador, sabia, mas ele também confiou que Cristo podia salvar ele. E os pecados dele, então, foram perdoados, ele se tornou um homem mais feliz. Zaqueu, ele se tornou até um novo homem, né? E ele começou ali a colocar ordem na vida dele, nas coisas que estavam de erradas na vida dele. Sabe? Por isso que eu coloquei essa imagem aqui, ó. Quando a gente deixa Cristo ele entrar na nossa história a cada dia, porque ele sempre está se convidando para passar tempo com a gente então consegue colocar, ó, uma mão sobre os acontecimentos ali das coisas que estão acontecendo na nossa vida. A gente consegue organizar um pouco da nossa vida, parar um pouco com as coisas que não estão fazendo bem para a gente, dar uma pausa, sabe? Os momentos que a gente tem gastado com coisas irrelevantes, e a gente tem momentos, então, totalmente relevantes, porque a gente escolheu deixar Jesus passar um tempo com a gente. E agora eu queria te contar uma situação, que é uma coisa que aconteceu na minha vida. Na minha vida, quando eu saí da escola, e já terminei o terceirão, né? Terminei o terceirão em 2013. E eu saí da escola e tudo mais, e agora eu fui enfrentar a vida pós-escola, né? E é uma coisa muito louca, então aproveite o momento que você está na escola. A escola faz muita falta na nossa vida depois. Os momentos ali dentro, com os amigos, mas também os momentos dentro do ambiente da escola, sabe? Eu lembro que no último dia de aula que eu tive, todo lugar que eu olhava na escola, eu chorava, cara, eu me emocionava, porque eu estudei na mesma escola dos 3 anos de idade até os 17. Então, eu olhava para cada ambiente da escola e eu via coisas que eu fiz ali. Eu via momentos da minha vida, eu via momentos que eu fiz más decisões, boas decisões, decisões mais ou menos, mas em cada lugar que eu olhava, eu via memórias, memórias vinham na minha cabeça de coisas que eu tinha vivido. Eu fiquei bem emocionado naquele dia, então eu te dou essa dica também. Aproveite o momento que você está vivendo, ele não volta. Ano que vem as coisas vão normalizar, a gente vai voltar lá para nossa escola querida. Não deixe essa oportunidade passar, sabe? Aproveite o máximo do tempo que você está vivendo aí. Enfim, eu saí da escola e agora eu tinha que enfrentar mais esse mundão aí, que é o mundo da competição, né? Muita competitividade para você passar numa faculdade, para você fazer as coisas na sua vida. E, galera, foi o momento em que eu, assim, mudei a minha vida com Deus, sabe? Eu consegui deixar Deus entrar mais na minha vida naquele momento que eu estava vivendo ali situações bem complexas, porque agora eu pensava assim, nossa, eu vou ter que dar um jeito na minha vida, né? Eu preciso ter mais disciplina, eu preciso estudar tanto, eu preciso, sabe, passar no vestibular. E é tanta coisa que vai vindo na sua cabeça, assim, de responsabilidades que até então você não tinha, mas agora você tem, depois da escola. Você fala, nossa, eu não consigo sozinho. E realmente a gente não consegue sozinho. E foi ali então que eu tive uma experiência muito boa com Deus. Eu consegui ter mais momentos perto de Deus. Eu tinha um relacionamento muito, muito bom com Deus naquela época, em que eu orava e eu pedia para Deus me acordar no dia seguinte. Eu falava, ó, Senhor, me acorda a tal hora. E acontecia, sabe? Eu fiquei quase 2 anos acordando sem despertador. Era Deus que me acordava todas as manhãs. E antes de estudar as matérias, eu orava, eu pedia para Deus me ensinar, e as coisas foram fluindo, foram ficando cada vez melhores, até que o próprio Deus falou para mim um dia, né, que
eu deveria ser pastor e não médico, igual eu estava pretendendo, como algumas áreas da minha família, e eu iria fazer outra coisa da vida, né? Mas foi a melhor decisão que eu tomei, foi de deixar Deus entrando cada dia mais na minha vida, porque Ele sempre está perto de você, a diferença é que a gente é que às vezes está meio longe dele, sabe? Então eu queria te contar isso, e eu queria que você pensasse nessa imagem, nesse seu dia, porque para mudar o mundo, às vezes a gente quer mudar o mundo, né? Às vezes a gente olha para as situações e a gente fala assim, não, mas quando eu conseguir fazer isso, o mundo vai ser melhor, né? Quando você entra na faculdade, é muito esse sentimento, sabe? Você fala assim, não, mas quando eu me formar, meu amigo, aí as coisas vão ficar boas, porque daí eu vou tentar fazer o que ninguém está conseguindo fazer, e eu vou fazer a diferença, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo, a gente idealiza um monte de coisa na cabeça, assim, nossa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou poder tentar fazer desse jeito, daquele outro. Mas a gente esquece às vezes que a gente só vai mudar o mundo de fato começando mudando a nós mesmos. Se a gente não começar por nós mesmos, a gente não vai fazer mudanças no nosso exterior. Se você não conseguir fazer mudanças aí dentro de você, se a gente não se permitir fazer mudanças dentro de nós, como é que a gente vai mudar na vida dos outros? Como é que a gente vai fazer a diferença na vida dos outros? Então fica aí a dica, a cada dia que a gente está vivendo dessa loucura dessa pandemia, que você está preocupado aí, você está ansioso, talvez com medo do futuro, de como que vai ser o dia de amanhã, saiba que, primeiro, a gente não está sozinho, a gente sempre tem um Deus que está do nosso lado, que está fazendo sempre o convite de estar muito próximo da gente. E segundo, a gente deve deixar esse Deus entrar e fazer mudanças na nossa vida. Porque por mais que as coisas não possam mudar, sim, instantaneamente lá fora, no mundo lá fora, dentro da nossa casa, dentro do nosso mundo, a gente pode ter mudanças. E elas começam quando a gente deixa, então, Deus poder agir mais na nossa história, porque agindo na nossa história, ele vai fazer mudanças, e essas mudanças vão impactar na vida de outras pessoas, e então a gente consegue fazer mais a diferença nesse mundo, tanto seja aí dentro da sua casa, com seus parentes, com seu pai, com sua mãe, mas a gente consegue ter uma vida melhor e ter mais sentido na vida que a gente tem vivido, tá certo? Essa era a minha aulinha para vocês neste dia. Espero que você se cuide aí, que você não fique dando bobeira também, não fique saindo à toa de casa, sabe? Ainda mais agora que a gente viu que a situação não está boa, né? Cada dia a gente tem mais notícias de pessoas que adoeceram, de pessoas que estão passando pelo problema, né, da Covid. Então, se cuide, se mantenha aí saudável emocionalmente também, sabe? E uma coisa que eu vou dizer com experiência própria, às vezes a gente esquece das coisas mais importantes da vida, né? A gente nunca esquece de comer, a gente nunca esquece de beber, porque isso a gente sente assim na pele, né, a necessidade. Só que às vezes a gente esquece de abrir a Bíblia, às vezes a gente esquece de fazer uma oração. E meu amigo, quando você lembra de fazer esses detalhes, né, essas duas questões da sua vida, faz total diferença. Sabe? Parece que, sei lá, parece que você estava com muita fome e não tinha percebido, e daí quando você se alimentou, né, você abriu ali um pedaço da Bíblia e deu uma lida, falou, nossa, meu, parece que agora eu estou um pouco mais saciado. Não sei, você se sente bem, sabe? Você sente que alguma coisa mudou em você. Então, eu te convido a fazer isso nesse dia de hoje. Abre aí a tua Bíblia, dá uma lidinha nela. Abre também o teu coração quando você for fazer a sua oração. Coloca para fora tudo isso que você está sentindo, porque eu sei que todos nós estamos com muita coisa aqui dentro acumulada, sentimentos, assim, ansiedade, às vezes preocupação até com as tuas matérias aí que você está estudando. Coloca para fora isso, fala para Deus tudo isso, você vai ver, parece que a gente tirou assim toneladas de trás das nossas costas, de preocupação, de peso, sabe? De ansiedade. Então fica aí o meu conselho para você nesse dia de hoje. Vou aqui fechar com uma oração, tá certo? Fazer uma oração aqui para nós, para a gente poder então finalizar a nossa aula de hoje.
Santo e amado Deus, querido Pai, meu Deus, a nossa aula ela já se encerrou rapidamente, o tempo sempre passa muita velocidade diante dos nossos olhos. Mas, meu Deus, esses alunos, eles continuarão ali com as suas atividades, com as suas tarefas daqui em diante. Eu te peço que o Senhor continue ao lado deles durante essa semana, durante essa uma semana que não nos veremos, somente na quinta-feira de novo aqui pelo Zoom. Que em cada dia o Senhor fortaleça eles, que em cada dia o Senhor tire a ansiedade que eles estão sentindo, medo, angústia, que a tua paz, Pai, ela possa estar plenamente habitando no nosso coração. E te peço também pela saúde deles, de cada familiar deles, que o Senhor esteja ali cuidando. Em nome de Jesus Cristo te peço isso, amém. Tamo aí, galera.